Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro histórico de Mateus, no capítulo 5, eu quero ler os versículos 13 a 16. É uma palavra que você já conhece, mas eu queria trazer a lembrança nesse final de ano à igreja. Diz assim Mateus 5, 13 a 16. O Senhor falando para cada um de nós, Ele diz: vós sois o sal da terra. Nós somos o quê? Sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Diga, vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que essa palavra abençoe o teu coração, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar juntamente com a igreja, com aqueles que estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube, e pedir que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo à memória coisas desse ano, que a gente precisa deixar de lado, e coisas que a gente precisa adquirir, hábitos saudáveis, posturas e posicionamentos diante do Senhor que não podemos abrir mão. Fala conosco, manifesta poder e autoridade no seio da igreja nesta manhã. A palavra que eu irei ministrar é uma palavra que ela fala por si só. E o Senhor, eu sei que vai direcionar a cada coração naquilo que é o desejo e a vontade do Senhor. Eu oro crendo que isso vai acontecer. Oro no nome de Jesus, para a glória do eterno Deus. E a igreja diga amém e amém. Meus amados irmãos, igreja de Deus, povo de Deus, escolhidos pelo Senhor, nação santa de Deus. Nós estamos chegando ao final do ano. Todo final do ano, eu tenho um costume. Qual o costume que eu tenho? De fazer alguns parâmetros, algumas análises daquilo que aconteceu durante o ano na minha vida. Coisas que foram boas, que eu preciso guardar e melhorá-las. E coisas que foram ruins também. Eu não vim aqui dizer que a gente só vai acertar, não. A gente acerta, mas a gente também erra. Eu queria dizer para você que você deveria fazer isso também. Que você deveria parar esses dias. A gente vai ter aqui na igreja, nas 2 últimas semanas, os cultos do meio da semana, ou de terça e de quinta, a gente vai ter um recesso, para que você possa parar com a sua família durante a semana. Você que geralmente em dezembro se trabalha mais, o trânsito fica mais agitado, as pessoas chegam mais tarde em casa. Mas queria que você parasse com a sua família e traçasse planos, metas para o ano seguinte. Que você não entrasse em 2019 como você entrou em 1946, 47, 48, 50, 70, 80, 99, 2017, 18, e agora vai entrar em 19. Não faz isso. Para, analisa a vida. Tem que se fazer um esforço para querer mudar. Não se muda da noite para o dia, se muda percebendo coisas e buscando a mudança. Então você precisa primeiro planejar a mudança. Por que eu escolhi esse tema aqui? Porque ontem me falou muito ao coração no encontro que tivemos em Nova Aurora, essa palavra. Porque é uma palavra muito atual. O Senhor, Ele diz 2 coisas que nós somos. Ele diz que nós somos. Ele diz que somos sal da terra. E depois Ele diz que somos a luz do mundo. Ele não perguntou se você se achava isso. Ele disse: se você é filho, você é sal e a luz. E Ele começa dizendo do sal: ora, se o sal perder esse sabor, como é que vai se restaurar? Como é que se faz para restaurar o sabor do sal que se perdeu? Ele diz: não tem como. Não vai deixar de ser sal, é óbvio. Uma vez que você é escolhido pelo Senhor, você é escolhido eternamente. Você é ovelha eternamente, você é sal eternamente. Só que
O caso aqui, a situação, não é que você deixa de ser sal. Ah, pastor, agora vai passar a ser o quê? Farinha de trigo, açúcar? Não. Você continua sendo sal. Só que a Bíblia diz que se você não fundamentar a vida, a sua e a dos demais como um sal, e eu gosto muito de uma fala de um pastor amigo nosso, antigo, que dizia que sal, ele é bom, mas fora do saleiro, e dentro do saleiro ele fica travado. As suas propriedades são únicas, mas travadas, você não percebe o que ele é. Então Jesus disse, se você perder o sabor, se você deixar de trazer aquilo que é a essência que está dentro de você, que nós temos através do Espírito Santo de Deus. Foi ministrado ontem, assim, soberanamente pelo pastor Guilherme. Se o Espírito de Deus está dentro de você, não for esse rio a jorrar, como um sal que dá sabor, como um sal que faz preservar algumas coisas boas, porque o sal também serve para preservar, não só dar sabor, mas também para manter o alimento sem que ele se estrague. Se você não tiver essa propriedade na tua vida, a Bíblia diz algo muito ruim. Muito ruim. Você vai deixar as propriedades fundamentais de sal, de salgar, de dar sabor, de manter a vida, de trazer as coisas boas do gosto da vida, e você vai virar um tapete. E eu acho que ninguém gosta de ser tapete. Pelo menos eu não conheço um que goste de ser pisado. Aliás, é um sentimento muito ruim, e só quem foi pisado na vida sabe como é ruim ter sido pisado. Então Jesus está mostrando a mim e a você, depois de um sermão, como eu estou pregando aqui, ele pregou o sermão lá das bem-aventuranças, ele vai falando dos bem-aventurados, dos humildes, dos que choram, dos mansos, daqueles que têm fome, dos que são misericordiosos, dos pacificadores, dos perseguidos, dos injuriados. E agora ele diz, depois disso tudo eu quero dizer para vocês, vocês são o sal da terra. Vocês não estão aqui para passar tempo, vocês estão aqui com uma função. Vocês precisam trazer a alegria à tua vida e à vida do próximo. Vocês precisam trazer sabor, vocês precisam manter fundamentos eternos na vida das pessoas. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão servir para muita coisa. É uma palavra para mim muito dura, não servir para muita coisa. Depois ele diz que nós somos também a luz do mundo. Você não é aquele somente que traz sabor, que mantém as regras da vida baseadas na palavra do Pai, mas você também é aquele que direciona as pessoas. Nós somos a luz do mundo. E ele é muito claro, ele diz, não se pode acender uma lâmpada, não é, e colocar debaixo da cama. Não vai acender, não vai clarear. Você não pode pegar uma cidade edificada lá no alto, todo mundo vai ver, se está lá no alto, se acender as luzes, vai todo mundo perceber. Então, as pessoas já nos percebem. Nos percebem. Eles dizem assim, ali vai um crente, e eles ficam à espreita, Como é que está a vida desse crente? Você sabe umas coisas interessantes que eu vejo? Eu não sei se os irmãos percebem, eu vou dizer aqui, sem atacar ninguém, eu estou falando de uma coisa que eu percebo. Você vê assim, uma pessoa atropelou alguém, e machucou alguém ou matou alguém. Atropelamento na Presidente Dutra. Ok. Mas se essa pessoa for crente, eles botam assim, evangélico atropela e mata. É assim. Eu não sei por que tem essas coisas, mas tem. E por que tem? Porque somos sal e porque somos luz. A Bíblia diz que a nossa luz deve brilhar diante de todos os homens. A nossa luz não pode ficar apagada. Ah, eu sou luz, mas nesse momento aqui eu vou dar uma desligadinha aqui na minha lanterninha. Não posso. Ela tem que continuar acesa. Ela precisa permanecer acesa para que o propósito estabelecido por Deus na vida de cada um de nós, como sal e luz, permaneça. O Senhor diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê, pastor? Para que todos vejam. Todo mundo tem que ver mesmo, tem que chegar para você e falar assim, nossa, você é crente, nossa, você chega, muda a história, você quando entra no ambiente, muda o ambiente, que coisa interessante.
Estava um pé de guerra, você entrou, deixou o agito todo, ficou calmo. A tua presença, que nesse fim de ano, a nossa presença em alguns lugares, familiares ou não, mas quando a gente chegar, alguém diga assim, poxa, é bom quando você chega, é bom quando você está, é bom quando você vem estar conosco, muda o ambiente. Quando você chega e diz assim, ó, posso pedir uma palavra aqui, posso fazer uma oração antes de nós comermos, antes de nós nos alimentarmos, eu posso fazer uma oração antes da gente trocar os presentes, eu posso fazer uma oração aqui no trabalho. Quero dizer para vocês que eu sou luz e sou sal, e estou aqui para salgar e para fazer brilhar. Conte comigo no ano de 2019. Pastor, e como é que eles vão ver isso? Bem, Jesus já está dizendo aqui, eles vão ver as vossas boas obras. Uma das coisas que eu tenho percebido muito, irmãos, e nós que acreditamos na nova aliança, no pacto de melhores e superiores promessas, que é o pacto que vivemos, o período em que vivemos, é a aliança nova, a nova aliança e eterna aliança, que é a graça de Deus. Alguns eles percebem assim, bem, se sou salvo porque essa aliança ela foi baseada em Deus, no seu sangue para comigo, então se eu sou salvo, pronto, só isso que eu preciso. Jesus não está dizendo isso, Jesus está falando que nós como sal e luz precisamos demonstrar que somos sal e luz com boas obras. Às vezes a gente pensa assim, que todas as obras Deus não está nem aí para elas. Não, Deus não está nem aí para as obras da carne, que são relatadas lá no livro de Gálatas, capítulo 5. As obras da carne Deus não quer. As obras das trevas Deus repudia. Aliás, Ele veio destruir as obras das trevas. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Mas as obras de Deus a gente precisa manifestar. As boas obras, que lá em Efésios capítulo 2:10 diz que Deus já preparou. Eu acho fantástico isso. Em 2:10 ele vem falando, né? Nós estávamos mortos, ele deu vida, pela sua graça fomos salvos. Aí depois ele preenche essa fala dizendo assim, e você que é salvo tem um fundamento a seguir, você tem uma obra a cumprir, uma obra que Deus já preparou. Não adianta ficar assim, o que Deus quer para mim? Não, você tem que perguntar a Ele, Senhor, o que eu preciso fazer? Porque as obras já estão prontas. Você precisa andar nelas, e essas são as mesmas boas obras que os homens precisam ver em nós. Já estamos vendo duas aqui, né? Ser sal e ser luz. Para que isso tudo, pastor? Para que o mundo fique melhor, para que não haja tanta desgraça no mundo, para que o mundo não fique chato do jeito que está, para que tenha sabor, alegria, né? Para que as pessoas sejam mais verdadeiras, sejam o coração colocado diante do Senhor, como ele diz aqui, para que eles glorifiquem a Deus, o Pai que está nos céus, para que eles não vejam Deus como mais um Deus, ou como, qualquer coisa, graças a Deus, mas que Deus? Não, que eles glorifiquem o eterno Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que as pessoas não sejam insensíveis. Um fato ocorreu esses dias muito interessante, não sei se os irmãos perceberam, e eu vou falar aqui sem desdém, inclusive eu vou falar com muito pesar no coração. Uma semana atrás, um homem matou, espancando um cachorro na porta de um supermercado. Não sei quantos souberam disso, né? Coisa terrível. Eu fiquei muito triste com aquilo. O cachorrinho não fazia mal a ninguém, inclusive as pessoas que chegavam lá, né? Tratavam ele bem, ele brincava com as pessoas, e era um lugar de pessoas até de um nível maior, um nível econômico maior, mas gostavam do animal ali. E de repente aquele homem ali, não sei por que cargas d'água, eu acredito, eu não conheço pessoalmente, não sei se ele está abrigado nesse dia, se alguma coisa houve, mas eu posso dizer biblicamente que o nosso coração é demasiadamente corrupto e mau, engana. Então, às vezes você sai de casa de uma maneira e chega no ambiente de trabalho já outra maneira, você precisa estar ligado nisso. E ele mata aquele cachorrinho a pauladas. Agora, o fato que me chamou a atenção, não estou desdenhando do cachorro, senti do cachorro, porque eu tenho cachorros também, e gosto dos meus cachorros, e a gente hoje eu já me habituei a gostar deles. Agora eu penso o seguinte, que 2 dias antes, uma senhorinha também morreu a pauladas, e ninguém comentou nada. Ninguém nem falou nada. Entendeu? Então a gente começa a ficar muito insensível às coisas, a gente fica sensível só para aquilo que vai produzir algum bem-estar a nós. A gente começa a ficar bairrista, começa a ficar ativista, né?
Matou o cachorro. Não vamos mais comer naquele supermercado, não vamos mais fazer compras naquele supermercado. Querido, você pode acreditar, vai ter filas de engarrafamento para entrar naquele supermercado agora final de ano, porque a cultura humana é essa. As pessoas esquecem as coisas facilmente. Aliás, Jesus agora vai para a manjedoura. Daqui a 3 meses ele vai para a cruz. Depois ele vira coelho. Daqui a pouco ele volta de novo. E é assim, uma loucura, desenfreada. E a gente nunca vê o verdadeiro Jesus e a gente não glorifica o Pai que está nos céus. Por que a gente não glorifica o Pai que está no céu? Porque a gente tem deixado, desculpa aqui eu falar assim de uma maneira forte, mas a gente tem deixado às vezes de ser sal e de ser luz. Há um perigo deixar de ser sal. A Bíblia diz que se você não salgar, não vai restaurar o sabor mais. E a única coisa que vai ser servida é para se colocar no chão para ser pisado. E não é isso que a gente quer. Não é isso que o Senhor quer. Estamos vivendo dias que talvez a gente fale escatologicamente os últimos dias da igreja. Mas amanhã, pastor, não sei, pode levar 20 anos, 30 anos, mas a gente sempre vai dizer os últimos dias. Como Jesus, quando subiu aos céus, lá em Atos, a Bíblia fala que ele disse, estou voltando. E a igreja primitiva achava que ele ia voltar naqueles dias. Já se passou 2000 e poucos anos. Então você tem que entender que cada tempo que passa, aquela palavra de Paulo, que eu gosto de lê-la, quando ele fala a Timóteo, nos últimos tempos, dias maus, os homens serão egoístas, fraudulentos, amigos dos prazeres, infiéis, incrédulos, ingratos. Tem uma palavra que diz na nossa Bíblia, na nossa versão da Bíblia, é implacável. Implacável. Sabe que é uma pessoa implacável? É isso, o cara viu um cachorrinho, nem pensou no bichinho, nem chotou o bichinho, matou a paulada. Matou a velhinha paulada. Entende? Implacável, não tem perdão. Não tem perdão. Hoje em dia as pessoas não perdoam mais. Uma coisa que você tem que entender é que a nossa vida ela é regrada diante do Espírito Santo do Senhor. Eu sou uma pessoa que chamo muito isso, Estou pregando aqui chamando você à responsabilidade. Eu chamo a responsabilidade. Eu sou um pregador que chamo isso. Eu não deixo que se faça da graça de Deus libertinagem. Não foi para isso que fomos postos. Pedro disse, fomos postos para a obediência, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência no Espírito. Mas você tem que entender que nós falhamos, erramos, e às vezes a gente quer cobrar do irmão uma coisa que a gente erra também. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do, porque o irmão, e a gente julga o próximo. A gente julga o próximo, mas a gente também faz as mesmas coisas. Eu me lembro de Jesus com aquela mulher, disse, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, a lei precisa ser cumprida? Precisa, então vamos cumpri-la. Quem não pecou, quem não peca, quem nunca pecou, pode começar, arrebenta aqui. E a Bíblia diz que não sobrou um, porque nós erramos. Então a gente precisa ter um pouco mais de olhar de misericórdia, mas a gente também precisa ter esse olhar de enxergar que nós somos sal e somos luz para esse mundo. Há uma palavra além de Paulo, eu tenho uma palavra que eu amo, que está em Malaquias, no capítulo 3, não é? Versículos 13 a 18, é uma palavra que eu gosto de falar aqui na igreja, de usá-la, porque é uma palavra também para esses dias finais. E o Senhor diz em Malaquias 3, 13 a 18, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que tem falado contra ti? Às vezes a gente esquece que fala contra Deus, às vezes a gente fala sem palavras, você sabe, às vezes a gente fala por gestos. Temos que ter muito cuidado, a gente está negando ao Senhor com gestos. Às vezes a gente fala com a boca, mas como disse o profeta, mas o coração está longe. Então, o Senhor diz assim, vocês dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou, temos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O povo reclamava, o que adianta a gente ser crente, andar direitinho, pastor? A gente andar diante da palavra do Senhor, se o ímpio, se as pessoas lá fora prosperam, avançam, criam. Uma das coisas que você tem que perceber rapidamente, nem tudo que reluz como é que é? É ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é pintado de amarelo. Então, às vezes, as pessoas elas ficam querendo fazer comparações. Você sabe, esses dias estava participando, amanhã, segunda-feira, vou estar com alguns pastores, amigos, para um debate. Qual debate, pastor? A morte de pastores, suicídio. Está virando moda. Pastores se matando.
É uma coisa que não tinha cabimento uns tempos atrás, mas hoje está virando moda. Só esta semana agora, que encerrou ontem, não é? Ontem sábado, 3 pastores se suicidaram. É uma coisa... Eu já preguei para você aqui, eu estive em Belo Horizonte no mês de setembro, e um grande psiquiatra, Dr. Ismael Sobrinho, ele falou que cuida de várias pessoas, muitos, parece que, se eu não me falho a memória, milhares, assim, mais de 1.000 pacientes. E dos 1.000, 200 e poucos são pastores, e 200 e poucos, alguns, ele diz que estavam pensando também assim, de dar cabo da vida. Porque, amado, pense, isso não é novo. Isso não é novo. Moisés um dia reclamou para Deus, falou, Deus, eu não aguento mais, pode me matar. Qual a diferença de eu falar assim, Deus me mata e eu me matar? A linha é muito tênue. Às vezes a gente fica, né, mas o cara se matou e alguém matou ele. Cara, mas quando você pede para matar é a mesma coisa. E você sabe que agora está tendo uma, como é que eu posso dizer, está se criando um modus agora, principalmente em São Paulo, que a pessoa não tem coragem de se matar. Sabe o que ela faz? Ela começa a fazer mal a alguém, a polícia chega, não sei se vocês viram uma vez, a polícia chega e diz, não faz isso, não faz isso. Aí o cara continua fazendo para morrer mesmo, para a polícia dar um tiro. Ele não tem coragem de se matar, mas provoca que alguém o mate. Teve um agora há pouco que ficava esfaqueando a mulher, o policial solta a arma, ninguém soltou e matou o cara. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Por quê que a gente diz, é inútil servir a Deus? Por que eu, como um pastor, às vezes dá uma depressão de vontade de não querer mais viver? Alguma coisa está errada. O que está havendo com a igreja que somos nós? Igreja pura, santa, imaculada, mas que às vezes, por causa de não deixar as coisas naturais de Deus acontecer, a gente começa a vivenciar as coisas do mundo, a gente deixa de ser o sal, deixa de ser luz e só vive para ser pisado. E amado, se uma pessoa vive sendo pisada, chega uma hora que ela não aguenta mais. Não aguenta mais. Então o Senhor diz no versículo 15, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor. Há um chororô, um mimimi gospel. Mas eles tentam o Senhor e estão bem. Eles aqui, são soberbos e estão bem. Será que estão bem mesmo, irmãos? Não faça comparação da tua vida com ninguém. Compare-se com Jesus e se aproxime dele. Porque ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. A gente precisa se igualar a Jesus, não a ninguém. Todas as vezes que a gente se iguala a um homem, todas as vezes que a gente bota um homem como figura central da nossa vida, mais cedo ou mais tarde cai. Vocês viram agora essa semana também, não é? Uma pessoa que estava aí falando que fazia bem a milhares de pessoas, 300 mulheres foram no Ministério Público e denunciaram ele. Abuso sexual, inclusive a própria filha, que cobra 50 milhões de indenização. Eu fiquei imaginando, se uma filha cobra do pai 50 milhões de indenização, você imagina qual o patrimônio desse cidadão? Você imagina? Estamos ali fazendo caridade. Que caridade cara é essa, hein? Amados, pessoas colocando sua confiança em homens. Quando a Bíblia diz, coloque seus olhos postos no Senhor. Agora olha o 16, marca com uma canetinha, com lápis de cor, porque a canetinha mancha, né? Marca com lápis de cor esse versículo 16, 17 e 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O que eles falavam? Qual era o papo agora dos que temiam? Veja então que o papo do versículo 14 e 15 é daqueles que não tinham temor a Deus. Falava aleatoriamente, magoando o coração do Pai. Mas os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Amado, se você teme ao Senhor, independente da situação, você pode estar aqui como que não, aos olhos humanos, repito, aos olhos humanos não pareça que está prosperando, mas se você teme ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ouve e atenta para o que você está falando. E a Bíblia diz mais ainda, olha que coisa linda. Olha, havia um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu
nome, um memorial. Deus tem uma memória. Deus não fala assim, ó, quem é mesmo aquela pessoa? Estou querendo lembrar quem é. Não, Deus sabe quem é. É a irmã Maria, é o irmão Antônio, é a irmã Fulano. Eu sei quem é esse meu servo. Há um memorial diante do Senhor. Para aqueles que temem. O Senhor os ouvia e atentava ao que ele estava ouvindo. 17. Eles, quem? Os que temiam o Senhor, o sal da terra, a luz do mundo, serão para mim particular tesouro. Ele não está dizendo aqui que será tesouro. Poderia ser tesouro de um rei, de quem que fosse. Ele está falando, é um tesouro, mas meu, é meu, ninguém toca. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Poupá-los-ei, não, eles são meus, meu tesouro particular, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que serve. Você sabe que nessa cultura hebraica, o filho que serve é fantástico. Não é a cultura? Você olha para Jesus. A Bíblia diz, João, que Jesus era carpinteiro. Era a mesma profissão de quem? Do pai dele. O pai terrenal, né? O padrasto, dizemos assim, José. Ele obedecia em tudo a Deus, inclusive de ajuda ao seu pai, o filho que serve ao pai. A Bíblia diz, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Aí leia por favor comigo 18, leia. Então, vereis outra vez, eu peço licença ao Espírito Santo e digo mais uma vez e outra vez, a diferença entre o justo e o perverso. Está aí, há uma diferença entre o que teme e o que não teme. Entre o que serve a Deus, o sal e luz, e aquele que a lanterninha está apagada e que já virou tapete. É uma palavra somente para a gente poder entender nosso posicionamento diante de Deus e dos homens. Pastor, o que vai mudar em 2019? O que sempre foi em 2018, 17, 16, não muda nada. A bênção do Senhor enriquece. Se ela está em você, ela tem toda a propriedade para enriquecer. É igual o sal. Mas se ele não salgar, vai ser pisado. Pastor, se a bênção do Senhor não se manifestar na minha vida, oh meu Deus, nem fala isso, é ruim demais. É ruim demais. Alguém me perguntou esses dias, nós podemos viver nessa terra, na plenitude mesmo de Cristo, como diz Paulo, assim, da maneira extraordinária? Eu falei, através do Espírito Santo a gente vive, fora dele é uma desgraça só. Porque você imagina, uma terra maldita, uma carne que para nada aproveita, só tem desgraça. Se não for movido pelo Espírito Santo, amados, não tem coisa boa. E não adianta eu ficar aqui enganando você, ou quem está nos assistindo pelo YouTube, falando assim, vou dizer, 2019 vai ser o melhor ano da tua vida. Nós profetizamos isso e batalhamos para isso. Cremos, ministramos sobre isso e servimos para isso. Agora, se a gente deixar de ser sal e deixar de ser luz, esquece. Não vai vivenciar isso não, irmão. Por quê, pastor? Já te disse, vou só deixar registrado em tua mente. A terra é maldita, ela não produz por si só, ela produz espinho agora. Você tem que trabalhar, você tem que semear para colher. O Eclesiastes diz, semeia pela manhã, e à tarde também, porque você não sabe qual delas vai vingar. Pastor, que mudança houve? Deus falou para Adão, não é? Os mandamentos do Senhor não começou lá em Êxodo 20. Alguns pensam que começou lá quando Moisés desceu com as tábuas. Não, os mandamentos do Senhor começaram antes da fundação do mundo. Eu não sei o que Deus falou para os anjos, mas certamente falou, porque quando Satanás se rebelou, Deus falou, você sabia, cara, que não podia fazer isso. Mas o que a Bíblia nos mostra é que já em Gênesis, o Senhor falou para Adão, Adão, domina, governa, reina, cara, manda ver. Só não faz uma coisa, não toca naquela árvore. Havia um mandamento. Deus está dizendo, só não toca na árvore. Quer viver bem no paraíso? Não toca na árvore. E vereis a diferença do que serve a Deus para aquele que não serve. E eu quero terminar com Jó, uma fala de Eliú. Falou muita baboseira, Eliú, mas algumas coisas que ele falou, coisa certa.
E eu vou pegar uma fala de Eliú aqui, ó. Capítulo 36 de Jó. Você conhece a história de Jó? Uma história triste e ao mesmo tempo bonita. Um homem que tinha muitas coisas, se perdeu no princípio, mas no final da vida dele, ele recebeu tudo em dobro. Satanás põe à prova um homem. Satanás, ele sempre vai te pôr à prova. Jesus estava lá no Jordão e uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado. 3 versículos depois, Satanás pergunta: você é o filho de Deus mesmo? Deus não falou que era? E amado? Então ele sempre vai ser posto à prova. 2019, algumas coisas vão acontecer naturalmente nas nossas vidas. Naturalmente, nature, né? Que se diz em inglês, é isso? Nature. Naturalmente. O que, pastor? Você vai reinar com Cristo e não vai reinar sem Cristo. Com Cristo você vai reinar. E sem Cristo não vai reinar. Repita: com Cristo, reina. Sem Cristo, não reina. Ponto. Aliás, ele disse isso, Paulo, né? Como é que Paulo fala? Se perseveramos, com ele também reinaremos. Vamos ler Jó 36? Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. Lembra que em Malaquias o povo dizia: não vale a pena, a gente faz as coisas e Deus, ele falou: vou te explicar a você com paciência agora os argumentos. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei o quê? Justiça. Deus é justo. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força, mas também é grande na compreensão. Não é porque ele é grande que ele vai olhar para a gente assim com desdém. Ele olha com olhar de pai. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça a quem? Aos aflitos. Talvez você esteja aflito nesta hora. Mas Deus faz justiça. Deus faz justiça. Agora olha que coisa interessante. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos, não tira os olhos. Antes, com os reis, no trono os assenta para sempre, e esses são o quê? Exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflições, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Veja que coisa interessante. Às vezes a nossa aflição é um fruto de soberba. É de não querer abrirmos a mão de uma coisa que a gente precisa liberar. Não, isso aqui não. Vai sofrer lá na frente. E uma das coisas que acontece muito com a igreja, é que nós amamos tanto os nossos irmãos, que às vezes, quando a gente entra debaixo de uma disciplina, a gente quer que as pessoas saiam debaixo da disciplina, só que esquece que quem é o disciplinador é Deus. Então, às vezes, a soberba do nosso coração produz lá na frente uma situação de aflição, umas cordas de aflição. E a gente não conhece a história. Aí a gente, como pastor, às vezes, né? A pessoa vem: pastor, ora por mim. A gente ora, né? E ora, mas você vai ver depois, a raiz da situação é a soberba. Por isso que Deus não ouve a oração. Deus não é surdo, ele disse que não é, mas por que não ouviu? Ele disse que não vou estar com os ouvidos fechados nem as mãos encolhidas, a não ser que teu coração esteja soberbo. Porque um coração soberbo, ele disse ao salmista: eu não ouço. Eu ouço de um coração contrito e compungido. Aí ele diz: se vocês estão presos em grilhões, no 8, e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras. Ele faz você ver as suas transgressões, que se houver com soberba. Aí olha o versículo 10 agora. Abre-lhes também os ouvidos, para quê? Para a instrução. Deus sempre vai falar com a gente, irmão. Sempre vai nos instruir. Não é assim. Tira os olhares da soberba, não faz isso, para com isso, não toque nisso, não mexa nisso.
Ele abre os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Pegou aí? O Senhor sempre vai estar orientando a gente. Não tem tempo ruim para Ele. Pastor, e se a gente ouvir a voz do Senhor e se converter da iniquidade? É só você ler o versículo 11. Você pode ler o 11, ele diz: se o ouvirem e o servirem, mais uma vez, os que servem. As obras estão sempre caminhando, hein? Acabarão os seus dias em quê? É o que todo mundo quer, em felicidade. E os seus anos? Delícias, pronto. Está aí tudo que a gente quer. Não importa se é 18, 19, 20, 21, 22, 40, 1800, não importa. Se você ouvir a instrução do Senhor, e você servir ao Senhor dentro da instrução, se você obedecer à voz do Pai, acabará como os dias? Acabarão em dia de felicidade e os seus anos em delícias. Pastor, eu, porventura, eu posso fazer uma pergunta? E se as pessoas não derem créditos? Ué, só lê o 12. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão de cegueira. Essa é a diferença do que serve para o que não serve, do justo para o ímpio. O ímpio nunca vai se acertar. Ele vai ouvir uma instrução e vai dizer assim: ah, tá bom, mas não vai cumprir. A Bíblia diz: serão transpassados por essa lança de soberba e morrerão nesta cegueira. Então, amados, final de ano chegando, a gente precisa fazer alguns balancetes da nossa vida. Como é que foi o nosso ano? Você chorou mais do que se alegrou? Você sorriu mais? Você adorou mais ao Senhor? Tua vida esteve debaixo de uma perseverança ou você só foi quando estava alegrinho? Você só adorou o Senhor e foi posto para isso, para adorá-lo e servi-lo só quando você quis, ou você fez independentemente do querer? Porque o nosso querer nunca vai ser sujeitado ou vai se sujeitar ao querer de Deus. Então que esses dias sejam dias de percepção para nós, tá? Você pare e pense, para você não ter o 2000 e sei lá quando, repetido de novo. Há muitas pessoas que repetiram seus tempos na igreja. 2015, 2016, 2017. Ei, bem-vindo 2018. Blá, 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 blá. Ah, abraço, irmão. Ei, mesma coisa, não mudou nada. Ei, tá chegando 2019. Ei, não mudou nada. Então a gente precisa entender isso, que é uma percepção diante do Senhor. Há uma percepção diante do Senhor. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Que 2019 você seja sal. Que você traga sabor, alegria. Que as pessoas queiram estar com você porque você mexe nas situações do dia a dia das pessoas que estavam outrora tristes, amarguradas. Você traz alegria, você traz vida, você traz Deus para a vida das pessoas. Você traz a luz do mundo que é Jesus. É isso que estamos esperando, irmãos. Não é que Deus queira que você viva dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. Não, Deus não quer ser dentro de uma bolha. Deus não quer você dentro de uma caixa. Deus quer você na salada, salgando. Deus quer você nesse mundão aí mesmo. Mas sendo sal e sendo luz. Sendo sal e sendo luz. Qual é a tua profissão? Seja sal e luz na tua profissão. Abençoe vidas na tua profissão. Qual é o teu chamado? Ah, pastor, eu não tenho assim a priori um chamado específico, igual o senhor tem de pregar, ou de cantar, ou de encenar, ou de tocar um instrumento, ou de servir. O meu negócio, eu chego, sento no meu banquinho da igreja. Esse é o teu chamado? Mas que esse teu sentar no banco da igreja seja de sal e luz. Que o teu sorriso contagie. Que o teu sorriso contagie pessoas. Que teu sorriso destile, né, alegria. Que as pessoas à tua volta tenham prazer de te abraçar e sorrir com você. Dê gargalhadas. Você sabe, falta muito para nós dar gargalhadas. Diz a pastora Patrícia que quando nós sorrimos, liberamos hormônios no nosso corpo. Hormônios que fazem bem, que até curam enfermidades. Então você precisa sorrir mais. Eu às vezes estou aqui no louvor da igreja,
A igreja está bem cheia, a gente está aqui num patamar mais alto, a gente vai vendo. Às vezes está cantando, né? A alegria do Senhor, a alegria do Senhor, o rosto assim, né? Se fosse o canal Metaforando, ele ia fazer um spoiler das pessoas. Como é que pode estar alegre se o C1, C2, não sei o que, está para baixo? Se os olhos estão caídos. Mas pode. Fala para o irmão aí, ei irmão, vai vencer. Irmão, vai vencer, nem olha no olho, nem olha no rosto. Existem coisas que são imutáveis, imutáveis, até nas coisas do dia a dia. Um escritor chamado Napoleão Hill, ele escreveu sobre 500 ricos que ele conheceu no mundo. Ele viajou o mundo e conheceu 500 milionários. E ele disse assim, existem coisas que todos eles têm em comum sem se conhecer. Você sabia que existe uma coisa que eu falo para uma pessoa aqui da nossa igreja há 18 anos? A mesma coisa eu falo para essa pessoa. Eu falo assim, você nunca consegue chegar no culto na hora certa. O culto é 9 horas, você chega às 9h40, 10 horas. Mas são 18 anos. Não é uma questão de um dia você perder o ônibus, um dia teu carro deu um problema. São 18 anos chegando atrasado. A Bíblia fala, né? Que Deus não chega atrasado nas entrelinhas, né? Diz que Deus, ele é perfeito. A hora dele é perfeita. Você imagina se Deus chegasse atrasado igual a gente? Aí eu falo para essa pessoa, você imagina se Deus chegasse atrasado na tua vida? Você nem viveria. Quantos livramentos Deus deu por milésimos de segundo? E uma das coisas que esse Napoleão Hill diz que os milionários têm em comum, eles tratam o tempo como prioridade. O crente precisa tratar o tempo como prioridade. Nós, crentes, temos umas falas nossas que não pode ser falada. Quais, pastor? Por exemplo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas a gente tem tempo até para tomar banho. Ah, pastor, para tomar banho, mas você não está lavando o seu corpo? Lava a sua alma. Tem tempo para almoçar? Quantas horas você tem para almoçar? 1 hora? Quem aqui tem 1 hora de almoço aí? Por que a gente não pode separar 15 minutos para ler a palavra e orar? Se a gente se alimenta o corpo, por que a gente não pode alimentar o nosso espírito? Entende, irmão? São falas que a gente crente tem que não pode mais existir no ano de 2019. Ah, eu sou assim mesmo. Né? Tem gente da nossa igreja que fala assim, ah, pastor, eu sempre fui assim. Eu falei, amada, está na hora de mudar, metanoia, porque conversão é de crente. Se você continuar dizendo assim, eu nunca vou mudar, você vai dizer para mim que você não vai se converter. E só entra no céu quem é convertido. Então são coisas que a gente fala sem pensar às vezes. Então, em nome de Jesus, que 2019 seja realmente um ano novo para você. Pense. Quantos dias faltam? 15 dias para o fim do ano. 15 dias, irmão. Tão pouquinho. Pensa nesses 15 dias. Ah, pastor, eu não pensei 360, 350, vou pensar agora. Pense 15. Acorde de manhã, relaxa na cama. Acorda 15 minutos antes, relaxa. Olha para a janela, olha para o céu azul, que agora vai dar muito céu azul, né, e calor. Olha para o céu limpo, sem nenhuma nuvem, aquele azul, e fica olhando e fala para Deus. E fala, Senhor, o que eu preciso mudar de bom? O que eu preciso melhorar para avançar em 2019? E às vezes a gente, quando não consegue mudar, a gente vai criando algumas estratégias humanas. Ah, eu acho que eu vou mudar de emprego. Acho que eu vou mudar a cor do cabelo. Ah, eu acho que esse ano eu vou fazer... Até fala que vai, mas não faz. Fazer uma dieta. Eu vou emagrecer 40 quilos. Não emagrece nem 40 gramas. Agora, meu irmão, vai mesmo. Agora que vem as rabanadas aí do Arildo, aí que você não vai emagrecer mesmo. Então, em nome de Jesus, irmãos, coloca uma meta no teu coração. Sou sal e sou luz. Vou salgar e vou, como diz os nossos irmãos nordestinos, e vou alumiar esse país. Amém? Assim seja? Assim disse o Senhor. Amém.